Fala, galera! Hoje vamos falar de uma notícia que tá sacudindo o universo Marvel. Robert Downey Jr., o eterno Homem de Ferro, agora é o Doutor Destino no filme Avengers: Doomsday, que chega em 2026. Isso mesmo, RDJ tá de volta ao MCU, mas dessa vez como um dos vilões mais icônicos das HQs. Só que essa escolha tá longe de ser unânime. Será que trazer RDJ de volta é uma jogada genial para salvar o MCU, que está enfrentando uma fase complicada? Ou será que é um passo arriscado que pode colocar tudo em risco? Nesse Deep Dive, vamos analisar quem é o Doutor Destino, o impacto de Robert Downey Jr. no MCU, o que os fãs estão achando e o que isso significa para o futuro da Marvel. Então, bora mergulhar nesse debate? Vamos lá! Para entender o impacto desse casting, primeiro precisamos conhecer quem é o Doutor Destino. Victor Von Doom apareceu pela primeira vez em Fantastic Four 5, lá em 1962, criado por Stan Lee e Jack Kirby. Ele não é só um vilão qualquer. É o rei de Lativéria, um pequeno país fictício na Europa e um dos personagens mais complexos da Marvel. Doom é um gênio da ciência, rivalizando com Tony Stark, e um mestre da magia, capaz de enfrentar até o Doutor Estranho. Sua rivalidade com Reed Richards, o Senhor Fantástico, é lendária. Tudo começou na universidade, quando um experimento de Doom deu errado, deixou cicatrizes no rosto dele e o fez culpar Richards por seu fracasso. Mas o que faz o Doutor Destino tão especial é sua motivação. Ele acredita que o mundo seria melhor sob seu comando, uma visão que na mente dele tem um fundo de lógica. Doom acha que sua liderança traria ordem e estabilidade, eliminando o caos. Em arcos como Secret Wars, de 1984 e 2015, ele rouba o poder dos Beyonders e se torna um deus, reconstruindo o multiverso à sua imagem, o que mostra como ele realmente acredita no seu ideal de salvação. Só que, mesmo com todo esse poder, Doom é humano. Ele usa uma máscara de metal para esconder as cicatrizes, mas também para simbolizar que ele é mais que um homem. Ele é o Destino. Essa mistura de arrogância e humanidade é o que faz os fãs amarem o personagem. E não dá para esquecer o código de honra dele. Doom não é um vilão caótico como o Coringa. Ele tem princípios. Ele protege Lativéria com punho de ferro, mas também cuida do povo, que o venera como um líder. Isso cria um contraste fascinante. Um vilão que se vê como um salvador, disposto a destruir quem se opõe a ele para alcançar seus objetivos. É essa profundidade que torna Doom tão querido pelos fãs, um vilão com camadas que vão muito além do estereótipo. Mas como Robert Downey Jr., que ficou marcado como o herói Tony Stark, pode dar vida a um vilão tão único e complexo? É isso que vamos explorar a seguir. Agora que conhecemos a profundidade do Doutor Destino, a grande pergunta é: como Robert Downey Jr., que ficou marcado como o herói Tony Stark, pode dar vida a um vilão tão único? RDJ foi o coração do MCU por mais de uma década. Tudo começou em 2008, com O Homem de Ferro, o filme que lançou o universo cinematográfico da Marvel. Na época, a escolha dele foi arriscada. RDJ vinha de uma carreira cheia de altos e baixos, com problemas pessoais que quase o tiraram de Hollywood. Mas ele transformou Tony Stark em um ícone. Um bilionário genial, arrogante, mas com um coração enorme, que evoluiu de egoísta para herói disposto a se sacrificar pelo mundo. Foram 11 anos como Tony Stark, até o momento mais marcante do MCU, a cena final de Vingadores Ultimato, em 2019. Eu sou o Homem de Ferro. Aquela cena não é só o fim de um arco, é o ápice emocional de uma era. RDJ carregou o MCU nas costas, aparecendo em 10 filmes e definindo o tom de humor, carisma e humanidade que fez a Marvel um fenômeno global. Quando ele saiu, os fãs sentiram um vazio que o MCU ainda não conseguiu preencher. Mas agora, em 2025, RDJ tá de volta, só que como Doutor Destino. A Marvel anunciou o casting para Avengers: Doomsday, que chega em 2026. E os rumores estão fervendo. Dizem que ele pode interpretar uma variante de Tony Stark que se torna o vilão, o que faz sentido se a gente pensar nas semelhanças entre os dois. Tony e Victor Von Doom são gênios da tecnologia.
com egos gigantes e uma habilidade única para liderar. Mas enquanto Tony usou o intelecto para salvar o mundo, Doom quer dominá-lo. É uma dualidade fascinante. O mesmo ator que foi o maior herói do MCU agora pode ser seu maior vilão. Só que isso levanta uma questão importante. RDJ passou mais de uma década como Tony Stark, um personagem que está gravado na memória de todo mundo. Será que ele consegue se livrar dessa sombra e encarnar um vilão tão diferente quanto o Doutor Destino? Ou será que a Marvel está só tentando trazer ele de volta para capitalizar na nostalgia dos fãs? A resposta não é tão simples, e os fãs estão bem divididos sobre essa escolha. Vamos ver o que eles estão achando disso a seguir. Como vimos, trazer RDJ de volta para o MCU como Doutor Destino não é uma escolha simples, e os fãs estão bem divididos sobre isso. Quando a Marvel anunciou o casting, as redes sociais explodiram com reações dos dois lados. De um lado, tem quem está animado com a ideia. Muitos acreditam que RDJ é a escolha perfeita para esse papel. Ele já provou que tem carisma, presença de tela e a habilidade de carregar um filme inteiro, como fez com Tony Stark. Fãs acham que ele pode transformar o Doutor Destino em um vilão tão marcante quanto Thanos, trazendo uma nova energia para o MCU, que está precisando de um gás depois de alguns tropeços. Eles também adoram a ideia de ver RDJ de volta, mesmo que seja como um personagem completamente diferente, porque sentem falta do impacto que ele trazia para as telas. Mas nem todo mundo está comemorando. Do outro lado, tem um grupo grande de fãs que está bem preocupado com essa decisão. Para eles, trazer RDJ de volta parece uma jogada desesperada da Marvel para recuperar o público depois de fracassos recentes. Filmes como The Marvels, que mal conseguiu cobrir o orçamento, e a saída de Jonathan Majors, que interpretava o Kang, deixaram o MCU numa posição delicada. Alguns acham que a Marvel está apostando na nostalgia para atrair público, em vez de criar algo novo e arriscado. E tem um ponto importante aqui. O Doutor Destino é um personagem único nas HQs, com uma história trágica e um código de honra que o diferencia de outros vilões. Se ele for reduzido a uma variante de Tony Stark, como os rumores sugerem, isso pode apagar a essência do que faz o Destino tão especial. Outra crítica é sobre o próprio RDJ. Ele passou mais de uma década como Tony Stark, um personagem que está gravado na memória de todo mundo. Muitos fãs temem que quando ele aparecer na tela como Doutor Destino, o público não consiga ver o Victor Von Doom, só o Tony Stark com uma máscara de metal. Essa sombra do Homem de Ferro pode atrapalhar a interpretação e tirar a credibilidade do vilão. Além disso, alguns se perguntam se RDJ, que já foi o maior herói do MCU, consegue mesmo encarnar um vilão tão sombrio e complexo quanto o Doutor Destino. É um debate que está longe de acabar, e as opiniões dos fãs mostram o quanto essa escolha é arriscada. Mas o que isso tudo significa para o futuro do MCU e para Avengers Doomsday? Vamos analisar isso agora. Esse debate sobre RDJ como Doutor Destino mostra o quanto a Marvel está pisando em terreno delicado, e isso nos leva a uma questão maior. O que essa escolha significa para o futuro do MCU? O universo cinematográfico está numa fase complicada desde Vingadores Ultimato. Depois do pico emocional de 2019, a Marvel teve dificuldade para manter o mesmo nível de sucesso. Filmes como The Marvels, lançado em 2023, foram um baque. O longa teve a menor bilheteria da história do MCU, arrecadando só 206 milhões de dólares contra um orçamento de 270 milhões. Outro exemplo é Eternos, que dividiu críticos e público com seu tom mais lento e experimental. E não podemos esquecer o fiasco com o Kang, que era para ser o próximo grande vilão depois do Thanos. Jonathan Majors, que interpretava o personagem, foi demitido em 2023 após ser condenado por agressão. E a Marvel teve que reescrever seus planos para fases 5 e 6. É nesse contexto que Avengers, Doomsday e Secret Wars entram como a grande chance da Marvel se redimir. Esses filmes, previstos para 2026 e 2027, precisam ser um marco, assim como Infinity War e Ultimato foram. O Doutor Destino é uma peça-chave nisso. Ele não é só um vilão poderoso, but also pode ser um antagonista perfeito para o MCU agora que o Quarteto Fantástico está chegando.
O filme do quarteto, que estreia em julho de 2025, vai introduzir o grupo e o Doutor Destino como o maior inimigo deles nas HQs, pode ser o vilão que conecta as histórias, trazendo um conflito épico em Doomsday. Um destino bem executado pode trazer a complexidade que o MCU está precisando, com um vilão que mistura genialidade, magia e uma visão distorcida de bem maior. Mas trazer RDJ de volta é uma faca de dois gumes. Por um lado, ele garante bilheteria. O nome dele atrai fãs que sentem falta do impacto de Tony Stark. Por outro, pode parecer que a Marvel está sem ideias novas, usando nostalgia para tapar buracos em vez de arriscar com algo original. Eu acho que o sucesso de Doomsday vai depender de como eles equilibrarem o Doutor Destino clássico com a interpretação de RDJ. Se ele for só um Tony Stark malvado, como alguns fãs temem, pode ser um desastre. Um vilão genérico que não faz jus ao Victor Von Doom das HQs. Mas se a Marvel conseguir capturar a essência do destino, com sua arrogância, código de honra e profundidade emocional, RDJ pode entregar algo épico, talvez até redefinindo o MCU para uma nova era. É um risco enorme, e o futuro do universo cinematográfico está em jogo. Agora que exploramos tudo isso, quero saber a opinião de vocês. O que acham dessa escolha? Vamos conversar sobre isso na conclusão. E assim encerramos nosso vídeo, depois de uma análise que nos levou ao coração do MCU. Recapitulando, o Doutor Destino é um dos vilões mais complexos e icônicos da Marvel, com uma mistura única de genialidade, magia e um ideal distorcido de liderança. Robert Downey Jr., que foi o coração do MCU como Tony Stark por mais de uma década, agora encara o desafio de dar vida a esse personagem, mas essa escolha não é simples. Enquanto alguns fãs estão animados com o retorno de RDJ, outros temem que o Doutor Destino perca sua essência ou que a Marvel esteja só apostando na nostalgia para se recuperar de uma fase difícil. E o futuro do MCU está em jogo. Doomsday pode ser um marco épico ou um tropeço que vai custar caro. Agora, eu quero saber o que vocês acham. RDJ como Doutor Destino é uma ideia genial ou um passo arriscado demais? Será que ele consegue deixar a sombra de Tony Stark para trás e entregar um vilão à altura do Victor Von Doom? Deixem a opinião de vocês nos comentários, porque eu tô muito curioso para saber. Se curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no Aleatoriedade Inteligente e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir, galera, e até a próxima!